Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, eu sou professor de Biologia e na aula de hoje vamos continuar com o nosso módulo de Botânica. E nessa aula vamos ver sobre as briófitas. Já tem uma videoaula aqui no canal falando de um modo geral sobre os grupos de vegetais e as adaptações que cada grupo vegetal possui. Então, antes de assistir essa aula aqui sobre briófitas, dá uma olhada lá naquela aula que vai te ajudar a entender a aula de briófitas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ver tudo sobre as briófitas logo após a nossa vinheta. E vamos começar a nossa aula vendo as principais características das briófitas. É uma aula muito tranquila, pessoal, muito fácil de vocês entenderem isso aqui, beleza? Então vamos ver essa primeira parte do quadro aqui, que eu separei as características das briófitas. A primeira característica que eu quero que vocês saibam é essa daqui. As briófitas são avasculares. Isso daqui eu já abordei com vocês na aula anterior. E o que é uma planta vascular, pessoal? A planta avascular é aquela planta que não tem vasos condutores de seiva, ou seja, ela não tem xilema e também não tem floema. Então, uma característica muito importante das briófitas, pessoal, elas são avasculares, não tem xilema e nem floema. Mas, Felipe, se as briófitas não têm xilema, não têm floema, como que elas fazem para poder transportar a água e as substâncias ao longo de todo o seu corpo? As briófitas transportam as substâncias, pessoal, através da difusão. É a segunda característica das briófitas. E o que é difusão? Difusão, pessoal, é quando uma substância ela vai passando de célula a célula. Então a água nas briófitas, por exemplo, vai passando de uma célula para outra célula. Tá? Então esse é o tipo de transporte que as briófitas possuem para transportar a água e os nutrientes por todo o seu corpo. Só o que acontece, pessoal? A difusão é um transporte muito lento, ocorre bem devagar. Então, se as briófitas fossem muito grandonas, por exemplo, atingissem alturas e alturas, a difusão não daria conta de transportar todos os nutrientes para todo esse corpo da planta. Então, por isso que a maioria das briófitas são de pequeno porte, porque a difusão de nutrientes e de água ocorre muito devagar. Então, as briófitas precisam ser pequenininhas para conseguir sobreviver. Beleza? É claro que existem exceções, existem briófitas que são maiores, mas a maioria delas são plantas bem pequenininhas e bem frágeis, ok? E a outra característica, pessoal, é essa daqui que é muito importante. E essa característica não está presente só nas briófitas. Todos os grupos de plantas apresentam essa característica aqui, que é a alternância de geração. O que é alternância de geração? É um evento que acontece na reprodução sexuada das plantas, em que, num determinado momento, a gente tem uma planta que ela é haploide, ou seja, N, só tem um conjunto cromossômico, e no outro momento do ciclo, uma outra planta é produzida, só que essa planta é diploide, ou seja, tem dois conjuntos cromossômicos. E nesse ciclo de vida, nessa alternância de gerações, quem é haploide e quem é diploide? Então, pessoal, a planta que ela é haploide se chama gametófito, que é N. N significa que ela é haploide. E a planta que é diploide, 2N, é o esporófito. O que é o gametófito? O gametófito vai ser a planta que vai produzir os gametas. O próprio nome já fala, gametófito vem de gameta. Então vai produzir os gametas das plantas. E o esporófito vem de esporo, ou seja, vai produzir os esporos da planta. Então falou em gametófito, produz gametas. Falou em esporófito, produz esporos. Só que existe uma característica, e essa característica só está nas briófitas. A gente não encontra nos outros grupos de plantas. E que característica é essa? Que nas briófitas, pessoal, o gametófito ele é dominante. Ele é a principal planta do ciclo de reprodução das briófitas. Enquanto o esporófito ele é temporário. O esporófito, depois que ele é produzido, depois que ele germina, depois ele morre.
diferente do gametófito, beleza? Então, ó, nas briófitas, o gametófito ele é dominante, é a planta principal, e o esporófito é a planta temporária. Já nos outros grupos de planta, é o contrário. Então, nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas, quem é o dominante é o esporófito. Mas nas briófitas, a geração dominante é o gametófito, beleza? E outra característica, pessoal, muito importante das briófitas é que as briófitas não têm caule, não têm folhas e também não têm raiz, beleza? Essa característica aqui a gente só vai encontrar a partir das pteridófitas. E o que acontece? As briófitas têm estruturas semelhantes aos caules, às folhas e às raízes, que a gente vai ver aqui nessa parte do quadro daqui a pouco, beleza? E as briófitas, pessoal, possuem 3 filos. Então as briófitas possuem o filo briófita, o filo hepatófita e o filo anthocerófita. O que acontece, pessoal? O filo que é mais cobrado nos vestibulares é o filo briófita. É onde a gente encontra os musgos. Então, falou em musgo, já sabe que está dentro do filo briófita, beleza? E tem umas diferenças na morfologia, né, da planta de cada grupo, mas o que é mais cobrado é o grupo das briófitas, beleza? Vocês só precisam saber que existem outros grupos além dos das briófitas. E agora, pessoal, a gente vai ver a morfologia de um musgo. Então, falou em musgo, sabe que é do filo briófita. Então, vamos passar aqui para essa parte do quadro. A gente vai ver a morfologia de um musgo. Como que é um musgo? Então, isso daqui é um musgo, pessoal. Representei um musgo para vocês. Deixa eu passar aqui para esse lado que fica melhor. Então, aqui está o musgo. Então, todo o corpo do musgo a gente chama de talo. Então, o talo é o gametófito mais o esporófito. Então, a gente está vendo essa parte aqui da planta, é o gametófito, N. E essa parte aqui da planta, a partir dessa seta, é o esporófito. E qual é a primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês, pessoal? Vocês estão vendo que o esporófito, ele nasce em cima do gametófito. O que isso significa? Significa que o esporófito, ele depende do gametófito para poder sobreviver. Então ele se alimenta, o esporófito se alimenta dos nutrientes do gametófito. Isso é muito importante que vocês saibam, que eu já vi cair muito em vestibular, beleza? Então, o esporófito, ele depende nutricionalmente do gametófito. Então, quais são as partes do gametófito? Lembra que eu falei para vocês que as briófitas não têm caule, não têm raiz e também não têm folhas? Então, quais são as estruturas da briófita, de um musgo? São essas estruturas aqui, que a gente vai ver primeiro do gametófito. Quais são as partes que formam o gametófito? O rizoide. O que é o rizoide? O rizoide é uma estrutura semelhante à raiz. Então, tem função, por exemplo, de ajudar a planta a se fixar no solo. A gente tem o cauloide, que é essa estrutura aqui, E qual é a função do cauloide? É a mesma função, né? Tem uma função semelhante do caule. Ajudar na sustentação, por exemplo, dar um pouco de sustentação. E a gente tem, os filóides, que são todas essas estruturinhas aqui, todas essas folhinhas, que na verdade não é folha, que são os filóides. E tem uma função semelhante às folhas, que é fazer fotossíntese, absorver a energia luminosa, beleza? Então essas são as 3 estruturas do gametófito: rizoide, cauloide e filóide, beleza? Agora vamos ver a estrutura do esporófito. O esporófito é formado pela seta. A seta ela parte do gametófito. E aqui na ponta da seta a gente tem esse vasinho aqui que a gente chama de cápsula. E a cápsula, pessoal, ela é tampada. Então vamos supor, aqui está a cápsula e tem uma tampa. Quando chega no momento que a briófita tem que produzir esporos, essa tampa ela abre e ela cai. A cápsula ela resseca, ela vai ressecar e a tampa ela abre, liberando os esporos. Então, os esporos eles são produzidos aqui, dentro da cápsula. Tem células aqui dentro da cápsula que vai produzir os esporos. E o que acontece?
Os esporos, eles são produzidos por meiose. Por quê? Porque os esporos, eles são, ó, eles são haploides. Então, se os esporos são haploides, eles precisam ser formados através de meiose. Então, ó, aqui dentro da cápsula vai acontecer a meiose. Algumas células vão sofrer meiose para poder produzir os esporos. Aí, ó, essa tampa aqui, que tampa a cápsula, chamada de opérculo, o opérculo ele sai e libera os esporos para o ambiente, beleza? Então, isso daqui, pessoal, são as principais coisas que eu separei que vocês precisam saber. Precisam saber a estrutura do gametófito e precisam saber a estrutura do esporófito, beleza? E aqui no gametófito, deixa eu reforçar, é no gametófito que os gametas vão ser produzidos, beleza? Então isso daqui é o mais importante que vocês precisam saber. Então, ó, deixa eu dar um espaço para vocês tirarem print aqui do quadro, para a gente poder ir para o próximo bloco, para a gente poder ver o ciclo reprodutivo das briófitas. E agora vamos ver como que ocorre a reprodução nas briófitas, pessoal. Nas briófitas existem dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Primeiro vamos ver como que ocorre a reprodução assexuada. E o que é a reprodução assexuada, pessoal? É aquela reprodução que não tem encontro de gametas. Não tem um gameta feminino encontrando com um gameta masculino. Então, como que acontece a reprodução assexuada nas briófitas? Essa reprodução pode ser de dois tipos na briófita, por fragmentação ou por propágulo. O que é uma reprodução assexuada por fragmentação? É quando um pedaço da planta sai, cai ali em algum cantinho e ela consegue crescer novamente. Então pode acontecer, por exemplo, uma ventania, ou então um bicho pisou e acabou quebrando a planta. Essa parte da planta que saiu cai no solo e consegue crescer novamente. Isso que é reprodução por fragmentação. E a reprodução por propágulo, pessoal, é quando brota na própria planta, acontece várias mitoses no corpo da planta. Então vamos supor que aqui está a briófita. Então aqui nessa parte da briófita, algumas células começam a sofrer mitose, formando um propágulo, e depois esse propágulo cai, germina ali no solo e consegue crescer uma nova planta. Então isso que é reprodução por propágulo. Então por fragmentação, quebra um pedacinho da planta e ela consegue crescer, e por propágulo, alguma parte ali da planta sofre mitose, esse propágulo cai e consegue crescer uma nova briófita, beleza? Mas o principal tipo de reprodução nas briófitas, pessoal, e que é a cobrada nos vestibulares, é a reprodução sexuada. A reprodução sexuada é aquela reprodução que tem encontro de gametas. Então tem um gameta masculino se encontrando com um gameta feminino. E quais são os gametas nas briófitas? A gente tem esses dois gametas aqui, pessoal. A gente tem os anterozoides, que é o gameta masculino, olha o símbolo de masculino, e a gente tem a oosfera, que é o gameta feminino. Aonde que os anterozoides são produzidos? Eles são produzidos no anterídeo. Então o anterídeo é como se fossem os testículos da planta masculina, da briófita masculina. Então é no anterídeo que os anterozoides, que são os gametas masculinos, são produzidos. E a oosfera é produzida no arquegônio. Então o arquegônio é como se fosse o ovário da mulher. Então o arquegônio vai ser o órgão reprodutivo feminino das briófitas, que vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino. E aí os anterozoides se encontram com o gameta feminino para poder germinar uma nova planta, beleza? Só que essa reprodução aqui sexuada, pessoal, depende da água. Por quê? Porque os anterozoides, eles vão nadando até chegar na oosfera. Só que eles precisam da água para isso, porque eles nadam através da água. Então os anterozoides vão nadar naquelas gotículas de água para poder chegar até a oosfera e fecundar a oosfera. Exatamente por isso que a gente encontra briófitas nos lugares úmidos. Raramente a gente encontra briófitas em ambientes muito calorentos, que bate sol direto. Existem algumas briófitas que conseguem sobreviver em ambientes rochosos, por exemplo, em que o sol bate diretamente neles, mas a maioria das briófitas
vivem em locais úmidos, porque elas dependem da água para poder reproduzir, para que os anterozoides possam nadar e chegar na osfera para poder fecundar a osfera, beleza? Então agora a gente vai ver como que ocorre a reprodução sexuada. A gente vai ver o ciclo de vida, que é muito cobrado nos vestibulares, pessoal. Então presta bastante atenção agora. Então nessa parte aqui do quadro, eu coloquei o ciclo de vida de uma briófita. E a gente vai começar por aqui, por essa parte aqui. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o talo. Lembra que o talo é o gametófito mais o esporófito. Então aqui a gente tem o gametófito, que é N, haploide. E aqui em cima a gente tem o esporófito, que é 2N, diploide. E aqui o esporófito está produzindo os esporos. Então aqui no esporófito, aqui na cápsula do esporófito, algumas células sofrem meiose. Algumas células sofreram meiose e produziram os esporos, que são esses pontinhos aqui. Os esporos, como eu já falei para vocês, são N, são haploide. E o que vai acontecer? Esses esporos são levados pelo vento, por exemplo, e caem no ambiente, caem ali no solo. Quando esses esporos caírem no solo, eles vão sofrer mitose. Então já quero destacar aqui para vocês, pessoal. Se tiver um ciclo de vida de uma briófita e tiver escrito meiose, vocês já sabem que isso daqui está acontecendo no esporófito. Tá? É na cápsula do esporófito. Então, se tiver meiose, está acontecendo na cápsula do esporófito. É importante que vocês saibam isso para vocês não confundirem. E aí os esporos caem no solo, sofrem mitose, Esses esporos estão sofrendo mitose e eles vão germinar, outros gametófitos. Então, o que eu quero que vocês saibam? A partir dos esporos, que são haploides, os gametófitos, o feminino e o masculino, eles vão ser formados. Vocês estão vendo que os esporos são N e o gametófito feminino e masculino também são N. Por quê? Porque eles são provenientes dos esporos. Então são os esporos que germinam no solo, sofrem mitose e originam os gametófitos, beleza? E o que vai acontecer aqui nesses gametófitos? A gente tem o gametófito masculino e o gametófito feminino. Então, aqui nessa pontinha aqui, a gente tem o anterídeo do gametófito. Como a gente já viu, o anterídeo, ele vai produzir anterozoides. Então, aqui, no anterídeo, a gente tem os anterozoides. Então, esses aqui, são os anterozoides sendo produzidos, que são os gametas masculinos. E aí, esses anterozoides vão nadar até o arquegônio. Então aqui na ponta da planta feminina a gente tem o arquegônio. Aí aqui eu dei um zoom. É como se eu pegasse esse pedacinho aqui da planta e desse um zoom para vocês verem o arquegônio. Então o arquegônio é o órgão feminino da planta, E aqui no arquegônio, que a osfera é produzida. Então, essa bolinha vermelha dentro do arquegônio é a osfera, que também é N, é haploide. Então, os anterozoides são N e a osfera também é N. E o que vai acontecer? Os anterozoides vão nadar, vão chegar aqui na osfera e vão fecundar a osfera. Fecundou a osfera. Quando fecundou a osfera, a gente vai ter o surgimento de um embrião que é 2N. Por que é 2N? Porque o anterozoide é N, a osfera também é N, N mais N, 2N. Então, na fecundação, a gente vai ter um embrião 2N. E esse embrião também sofre mitose. Essas células vão sofrer mitose, vão se multiplicar para poder originar o esporófito. Então, o que eu quero que vocês saibam? Que a partir dos esporos, os gametófitos eles surgem e a partir da fecundação, do encontro da osfera com os anterozoides, a gente vai ter um novo talo se formando. O talo é o gametófito mais o esporófito. Daí o ciclo fecha e se inicia novamente, beleza? E eu quero que vocês saibam sempre disso, para poder facilitar a compreensão do ciclo. Aqui, a meiose só vai ocorrer aonde? Vai ocorrer na cápsula do esporófito.
E a mitose vai ocorrer aonde? A mitose vai ocorrer, ó, aqui, quando os esporos germinarem no solo. E a mitose também vai ocorrer aqui, ó, na fecundação, beleza? Então a gente tem um evento de meiose e a gente tem, ó, 2 eventos de mitose, beleza, pessoal? Então eu separei as principais informações sobre o ciclo de vida das briófitas, que com certeza tem muita chance de cair no seu vestibular. E sabendo disso aqui, pessoal, vai estar super fácil para vocês poderem acertar a questão, beleza? E eu também quero lembrar para vocês que aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para vocês baixarem um PDF com lista de exercícios referente a essa aula, beleza? E é totalmente de graça, você não paga nada por essa lista de exercícios. E se você gostou dessa videoaula, não esqueça de comentar aqui embaixo, também não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo, e se você não for inscrito no canal, deixa a sua inscrição aqui no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer, beleza, galera? Um abraço e até a próxima aula!